Resolvendo conflitos à luz da Bíblia. Irmãos, os irmãos já de conhecimento dos irmãos que a gente não fica preparando mensagem de uma hora para outra, tá? É tudo já bem antecipado e a gente vai trazendo conforme o Senhor vai orientando. Então, resolvendo conflitos à luz da palavra de Deus. Toda família em um determinado momento enfrenta algum conflito interno, toda família. E nesta noite trataremos de princípios bíblicos para a solução dos conflitos familiares. A Bíblia tem solução para tudo e nós precisamos conhecer a Bíblia. Se a gente não conhecer, a gente não vai saber agir quando os conflitos, as brigas, os problemas surgirem. A Bíblia contém princípios que vão ajudar a resolver todo tipo de conflito familiar. Conflito familiar, conflito no trabalho, conflitos financeiros, seja lá o que for. Deus tem a solução. Se não está dando certo é porque, de repente, você não está alinhado com o céu, você não está alinhado com a palavra de Deus. O erro sempre vai estar no ser humano, nunca em Deus. E Deus sempre prepara tudo. Uma família estruturada e saudável não é aquela que não possui conflitos, mas sim aquela que consegue resolver seus conflitos com sabedoria e amor, sempre à luz da palavra de Deus. O resultado é que a gente vai se ajudar, teremos uma família inspiradora, e essa família vai acabar ajudando outras famílias. Esse é o nosso objetivo. Nós nos revestimos de Deus, nós nos revestimos do poder de Deus, nós nos revestimos do conhecimento com a atitude, aí nós já estamos aptos para cooperar, ajudar, levar a solução dos problemas, dos conflitos às outras famílias. E a solução é bem simples, é Jesus. É obediência, santidade, comunhão, integridade, verdade. E isso vai fazer a gente ser diferente. Seja qualquer conflito, o Senhor está sempre pronto para nos abençoar. Sempre. E nós somos os canais, nós somos os atalaias, nós somos os guerreiros, nós somos os conselheiros, nós somos os psicólogos, nós somos os doutores, nós somos os juízes, nós somos tudo. Porque o Todo-Poderoso, que é tudo, está dentro de nós. Então é só a gente exalar isso através do conhecimento e da atitude, muito bem falado hoje aqui. Nós vamos ver alguns princípios hoje aqui, para sanar, para resolver os conflitos. Como resolver nossos conflitos familiares? Hoje eu consegui, estou sendo aprovado ali, vai ser mais fácil seguir. Evite discussões desnecessárias. Meu Deus! Você já viu aquela pessoa, e uma delas sou eu? Eu pago para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu rodo a baiana. Eu viro no giraia. Eu já ouvi gente falar isso. Eu já ouvi muita gente falar isso. E muita gente que a gente fala é dos crentes. Nós não temos que falar dos outros. É da família na fé. Então, assim, evite discussões desnecessárias. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acaba em briga. Você já deve ter tido. De repente você vai numa festa familiar ali, começa um tititi, daí de repente alguém cutuca você vai lá e fala um negocinho, daí já vem um outro que está meio chapadinho e fala outra coisa e o seu sangue começa a esquentar, de repente gera uma briga e fica aquele clima ruim. Porque, de repente, você é o único crente naquele meio. E daí todo mundo vai descer o sarrafo em você. E daí, o que você faz? Pega as coisas, sai batendo firme e vai embora. Deu um mau testemunho. Por quê? Não conseguiu evitar discussões desnecessárias. Deus nos chama para isso. 1 Timóteo 2, 23 e 24 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. É bonito falar, são palavras muito fortes. Evite, não convém brigar. Evite, ame os outros, ensine, tenha paciência. É muito difícil. É muito difícil. Aqui a gente tem algumas personalidades assim, temperamentos.
Eu sou sanguíneo. Tem os fleumáticos aí, tem mais acho que 2 ou 3 temperamentos que eu nunca me lembro. Mas tem. Mas eu sou sanguíneo. A minha esposa é mais fleumática. Deus juntou um sanguíneo com a fleumática e deu um negócio maravilhoso. Deu bênção, deu bênção. Mas, de vez em quando, o Evaldo, tipo, o Evaldo seria de Eva, né? O Avaldo, né? Ou o Arivaldo, o Adão misturado com o Orisvaldo, quer se manifestar. E daí o fleumático coloca a gente no chão, no chinelo. Porque a gente quer briga e eles não querem. A gente fala alguma coisa, eles não falam nada. Daí a gente fica mais nervoso ainda, daí a gente acaba errando. Mas a gente precisa evitar discussões. Porque quando nós entramos nas discussões, normalmente nenhum ser humano quer perder. Nenhum, crente ou não crente. A gente não quer perder. Por isso o irmão Timóteo ele diz: ao servo do Senhor, que somos nós, não convém brigar. Nós precisamos ser amável com todos. Todos entra todos, tá? Entra as pessoas que você ama e as pessoas que você odeia. As pessoas que você convive com facilidade e as pessoas que você não convive com facilidade. E a gente tem mais uma liçãozinha. Nós precisamos saber ensinar. Ensinar o quê? Ser paciente. Tenha paciência. Fulano xingou, fulano falou, fulano mentiu. Vai devagar. O justo juiz é o que opera em nosso favor. Se a gente colocar na mão dele, ele resolve. Sempre. Muitas vezes entramos em discussões que são desnecessárias. Às vezes é melhor ficar quietinho. Abstrai e finge demência. Faz isso. Ou tem aquela outra que diz assim, ó, fica quietinho, deixa o pessoal achar que você é inteligente. Porque às vezes você abre a boca, vão perceber que você não é inteligente. Então fica quietinho, deixa todo... Nossa! Aquele que aguarda em silêncio com paciência, o silêncio dele já é uma sabedoria gigantesca. E às vezes a gente não consegue, a gente explode, briga, e a gente tem dificuldade de voltar atrás e pedir desculpa ou perdão. Isso é muito complicado. Me perdoe, eu falei aí dessa galera, pastor Edu, irmã Thalita e as meninas... já é ciência dos irmãos, né? Eles sofreram um acidente de carro aí, o que estava no carro era o pastor Edu e as meninas, né? E foi um livramento do Senhor e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui, graças a Deus, sem ferimentos, saudáveis, a proteção divina, esse Deus maravilhoso, que está sempre nos guardando e nos abençoando. O diabo quer colocar a gente nos conflitos, nas lutas, nos problemas, nos acidentes. Quando parece que está ficando bom, rola um maluco na nossa frente, causa um acidente e vaza. Mas Jesus, ele nos sustenta, porque a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Não é só estragar um carro, né? Não. A intenção dele, ele vai estragar o carro, bem, mas a maior intenção dele e o melhor para ele, estou falando do inimigo, é destruir, é matar. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Continuamos evitando discussões. O orgulho pode nos arrastar para uma briga onde todos perdem. Se você observar, todos perdem. Todos perdem. Às vezes um cônjuge, um marido briga numa reunião, a mulher fica triste, os filhos são envergonhados e... acaba envolvendo tudo, envolvendo todos num conflito desnecessário que às vezes o orgulho... Não, mas eu sou crente. Não, mas eu tenho a verdade. Eu conheço a verdade e vou falar a verdade. Não funciona bem assim. Primeiro, o conflito, evite discussões desnecessárias. Precisamos estar atentos. Existem certas coisas pelas quais não vale a pena brigar. Às vezes a gente conversa com os irmãos. Não é hora. Paciência. Não, mas paciência. Eu queria resolver, mas se eu resolver na minha força, vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, a gente precisa evitar discussões, a gente precisa evitar conversas desnecessárias. Nós não precisamos acelerar os processos, porque Deus continua no controle da sua vida familiar, da sua vida profissional, das suas finanças, dos seus bens. Você só precisa evitar, estar na presença do Senhor, evitar conflitos, estar na presença do Senhor, porque Ele vai agir. Ele está agindo. O diabo já tentou fazer barbaridade com você, já tentou. Irmã Mirela, em nome de Jesus,
A gente viu, eu não sei como, mas eu vi ele aqui. Eu vi ele aqui. Em nome de Jesus, esse ano ele estará conosco, em nome de Jesus. É só um aviso que mandaram te dar. É Deus. Eu só lembrei, eu não me lembro se foi sonho, se foi visão, que eu vi o Magrão aqui dentro da igreja servindo ao Senhor. Ele está ouvindo as suas orações. Provérbios 23 diz assim, 20, verso 3. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. De vez em quando eu sou insensato, tá, irmãos? Dá vontade de brigar. Dá vontade de brigar. Não é da vontade de pular, né, a música, né? Dá vontade de brigar, dá vontade, né? Mas aí o Espírito Santo traz a gente começa a fazer a besteira, daí ele corrige. Aí as coisas vão dando certo. Então, como resolver os nossos conflitos familiares? Evite discussões desnecessárias. 2, como resolver nossos conflitos familiares? Procure responder com mansidão. Hoje de manhã eu tive que falar, irmãos, eu sou meio acelerado, eu sou apaixonado por falar de Jesus, e às vezes parece que eu estou brigando quando eu estou dando orientação, quando eu estou falando alguma coisa, quando eu estou citando um texto da Bíblia. Você está brigando? Lá em casa é sempre assim, você está nervoso? Não, eu só estou empolgado. Mas é de pessoa para pessoa, tem a galera mais calminha e tal. Procure responder com mansidão. É um trabalhar de Deus em mim e em você, e isso vai te ajudar. Você vai evitar a confusão, você respondendo com mansidão, dificilmente você perde uma batalha, uma briga. E facilmente você vence um conflito. Provérbios 15, 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Você já percebeu? Você fala manso, o fulano se segura. Se você engrossar, ele engrossa. Se aumentou o volume, ele aumenta o volume. Se aumentou o volume, ele aumenta o volume. Quando perceber, está todo mundo gritando. E daí, às vezes, normalmente é mais os homens com isso aí, né? Aí as mulheres entram em desespero porque a gente vai sair no tapa com alguém. E ninguém quer isso. E nós não fomos chamados para ficar se agarrando e brigando que nem maluco. Nós não somos esse tipo. Eu poderia falar, nós não somos animais, né? Só que os animais hoje não estão brigando mais, né? Eles estão se amando, né? Cachorro, gato, passarinho com gato, rato com gato. Até rato está mandando no gato. Então assim, até eles estão tendo mais comunhão, mais harmonia. É coisa do Criador. Nós precisamos viver assim. Nós precisamos evitar respostas excessivas, num tom de voz acima do normal, ou impondo a nossa verdade. Não, a gente precisa ter jeito para fazer as coisas, não tem jeito. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Nem sempre é fácil responder uma palavra dura com mansidão. Às vezes as pessoas já vêm com os 2 pés no peito da gente, e o Adão levanta em nós, ou a Eva, né? E a gente quer briga. Pô, fulano foi o primeiro. Eu estava quieto, o fulano que veio. Mesmo assim, certo, em nome de Jesus, glória a Deus. É isso aí, né? Nós precisamos, em nome de Jesus, é que a gente fica com muita alegria, né? E aqui é muito trêmulo o negócio. Graças a Deus quem botou água colocou pouca, senão eu já teria derrubado aqui, né? Glória a Deus, glória a Deus. É a empolgação de estar na casa do Senhor. Então nem sempre é fácil responder com mansidão quem vem com 4 pedras para nós. Mas nós temos em nós quem? A Bíblia chama de príncipe da paz. Também conhecido como Emanuel, conhecido como Jesus, como Salvador, como Senhor, como tudo para nós. Nós temos ele em nós. Então nós precisamos responder com mansidão quando o fulano chega batendo na gente. A maneira como respondemos pode ser determinante para a solução do conflito. Você já percebeu que se você responder na mesma altura, continua a briga. Se você acalmar, fulano se acalma. Se fulano se acalmar, você mantém a calma. Você encerra aquilo ali e depois você continua quando ela tiver com o ser dela, o temperamento no nível correto para não gerar um conflito maior. E isso aí acontece constantemente. Quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. É isso que a gente falou. Então assim, precisa muita paciência. E se a gente tem tempo para pensar, o Espírito Santo vai agir. Fulano está brigando com você e você está olhando para a cara
da pessoa. Espírito Santo habita em mim. Espírito Santo me ajuda. De repente, você leva numa boa, com mansidão, aquele negócio. A pessoa vai se constranger, vai sair batendo o pé às vezes, não tem problema. E você sai em paz daquele negócio. Não briguei, não falei alto, não quis me aparecer, não quis ser altivo, não... Fulano foi. Ele pode esbravejar, ele pode sair falando para as pessoas, mas o nosso justo juiz, se nos mantermos com respostas mansas, ele vai trabalhar em nosso favor e não vai deixar a injustiça reinar nas nossas vidas. É palavra que Deus diz, é a promessa de Deus para cada um de nós. Então, quando respondermos, responda com mansidão. Porque nós vamos quebrar os projetos do diabo, que é causar briga, contenda e divisão. Provérbios 25:15 diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então, se a gente responder com mansidão, vai dar tudo certo, irmão. Porque o Senhor promete para nós isso. Então, 2 é isso. Responder com mansidão. 3, como resolver nossos conflitos familiares? Pense antes de falar, é o que eu disse. Quando você estiver naquela briga, dá aquela puxada de respiração e solta: Jesus. Jesus, habita em mim, vem em mim, Espírito Santo. Pense antes de falar, porque quando você estiver pensando, o Espírito Santo vai estar agindo. Quando nós, a galera jovem que vai ministrar, a gente chega e fala assim, ó, quando você subir, vai devagar. Se você for devagar, o Espírito Santo vai ter, ele vai ter possibilidade, ele pode tudo, mas ele não vai desrespeitar o profeta que está ministrando. Se você for devagar, o Espírito Santo vai enxertando palavras de bênção. Agora, se você é muito acelerado, não dá tempo dele ministrar nos nossos corações para a gente ministrar para a igreja. Por isso, pense antes, para resolver conflitos familiares, qualquer tipo de conflito, pense antes de falar. Provérbios 15, mais uma vez, 23, 26, 28. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa, na hora certa. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Como a gente costuma dizer, e era dito lá, ainda acho que é dito na igreja católica, né? Palavra do Senhor. Não tem jeito, é palavra do Senhor. E a gente precisa receber isso por bem. Porque por mal a gente está gerando um conflito entre nós e o próprio Deus. Se a gente gerando conflito entre nós, a gente às vezes já perde, imagine se a gente gerar um conflito com Deus. Se Ele diz para nós, que é para nós pensarmos, Ele não gosta de quem pensa mal, quem fica maquinando o mal. Isso aí não tem parte com Deus. Ele gosta de que a gente seja agradável, que a gente mesmo aquela intenção carnal, humana nossa de destruir o fulano, Ele quer que a gente pense antes até de falar com Ele. Você já fez aquela oração e você, nossa, eu acho que eu estou orando errado. Senhor, traz paz para o meu coração. Quando que eu vou saber que tem paz? Quando tem guerra. É só no meio da guerra que eu vou saber se eu tenho paz. Senhor, me dá paciência. É quando o negócio estiver conturbado, acelerado. Ele não vai dar paz para quem já está em paz. Aí tudo é paz. Então a gente precisa até na oração pensar antes de orar. Pensar antes de fazer um sacrifício, de falar, Jesus, vou fazer um voto para o Senhor. Cara, Ele não pede para fazer, mas Ele diz, se fizer tem que cumprir. Então a gente até nisso a gente tem que pensar. Para não dar bola fora. E daí a gente cria um problema com o céu. Porque Ele não pediu. Daí a gente fica se oferecendo. Não, faça aquilo que dá para você fazer. Dá para fazer um sacrifíciozinho maior? Manda bala. Daí você vai aumentando. É igual a oração. Ah, você não ora durante o dia? Tira 1 minuto. Tá, pode tirar cravado. 1 minuto. De repente você vai ver que 1 minuto não dá. Precisa de 2, precisa de 5. De repente você está orando meia hora. De repente você está orando o dia inteiro.
E para orar não precisa ficar de joelho. Então pense antes de falar, pense antes de orar, pense antes de dar uma resposta, pense antes. Porque você fala e de repente você pode ser mal interpretado. Você fala e o que você falou vai trazer uma conotação que vai deixar você numa situação ruim. Por isso pense. Dentro de casa, pense antes de falar marido, esposa, filhos. Nós precisamos pensar, porque senão nós geramos brigas, nós entristecemos os nossos pais, nós entristecemos os nossos filhos, nós nos entristecemos com atitudes que não convêm. Não convém para nós, que somos famílias que não vivem em conflitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pense antes de falar. Em uma situação de conflito, deixe a sua mente participar, e não somente as suas emoções. Você está lá no meio da briga tal, tenta respirar e relaxar. Porque se a sua resposta for na altura do outro, vai aumentar o conflito. E de repente os filhos estão vendo, os vizinhos estão ouvindo, e quem são vocês? Os crentes. Nossa, esses crentes brigam pra caramba, né? Pronto, já quebrou tudo. Satanás já levantou um muro que vai ser maior dificuldade. Quando lembrarem de crente, convidarem para ir para uma igreja, vão lembrar de você. Nossa, mas o meu vizinho é crente, olha, eles brigam que nem doido. Lá ninguém pensa para falar. Lá ninguém busca evitar uma contenda, uma briga. Então assim, o diabo sempre vai fazer isso na cabeça das pessoas, para que a gente não seja o exemplo que ele pede que sejamos. O exemplo que ele nos capacita para ser, né? Exemplos bons sempre. Então, para evitar conflito, nós precisamos deixar as emoções de lado e ir mais na razão. E a razão é a palavra de Deus. Responda com a razão, não com o coração. Quando respondemos guiados pelas emoções, na maioria das vezes, teremos que nos retratar mais tarde. Gente, ser crente, briga com um parente que é tenso, e daí o Espírito Santo, vai lá e peça perdão. Gente, é ruim, mas a gente tem que obedecer. Aí a gente se humilha mais ainda, desnecessariamente, porque nós não pensamos antes de falar. E o cristão, essa palavra me perdoe tem que estar na tua boca, no teu coração. Essa palavra liberar perdão tem que estar na sua vida o tempo todo. Se alguém vir pedir perdão para você, mesmo que seja um perdão cínico, perdoe. Libere o perdão para que você continue sendo abençoado. Peça perdão. Se a pessoa não te perdoar, problema dela, você pediu. Diante de Deus está escrito, está bonitinho. Aí você vai conseguir resolver qualquer tipo de conflito e principalmente nos lares. Provérbios 10:19 diz assim, com relação a pense antes de falar. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Essa bate em mim o tempo todo. Pensa bem, eu sou um cara que fala demais. E o texto diz, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Por quê? Nós temos mais facilidade de cometer erros. De falar coisas que podem ser mal interpretadas, ou a gente fala mesmo o que quer falar, e porque eu sou assim, eu sou assado e tal, a gente tem que estar preparado para as consequências, por não ter pensado antes de falar. Isso vai gerar conflitos na igreja, no trabalho, na escola, em casa. Só com o casal. Vai gerar muito conflito e o Senhor não quer isso mais no meio de nós. O Senhor quer que sejamos unidos, unânimes, no mesmo propósito, evitar conflito. Ter uma casa de paz dentro da nossa casa. Esse é o 3, pense antes de falar. O 4, como resolver nossos conflitos familiares? Busque a paz nos relacionamentos. Ai meu Deus do céu, não é fácil, né? A gente precisa pensar, a gente precisa evitar, a gente precisa de um monte de coisa. Mas a gente precisa buscar. Buscar é atitude. Espírito Santo, me dá paz. Você está todo nervoso, todo revoltado, você risca a faca, você faz isso, você faz aquilo. Senhor, me dá paz. Não. Busque, você precisa buscar, porque a paz já foi liberada para mim e para você. Romanos 14:19. Por isso, esforcemo-nos, em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nós precisamos trabalhar, esforçarmos para promover a paz e o crescimento mútuo, o crescimento da família, o crescimento do relacionamento conjugal, o crescimento do relacionamento familiar,
O crescimento no relacionamento profissional, nós somos pessoas que jogam água no fogo. Nós não somos aqueles que jogam querosene, gasolina, etanol. Não, não. Nós não riscamos o fósforo. Isso é para outro. Nós sopramos. Quando alguém estiver riscando fogo, mesmo que saia um guspinho, vai lá. Para evitar conflitos desnecessários. Busque a paz nos relacionamentos. Como? Você vai se esforçar para isso, tá? Não vai cair do céu, não. A paz já está em você, que a gente já falou. O príncipe da paz já está em nós. Agora, cabe você obedecer a voz que te diz: tenha paz. Evite as contendas. A paz exige um esforço pessoal. Não adianta eu falar e você não praticar. Ou eu ouvi, legal. Puxa, legal. Deus falou para a gente se esforçar para ter paz. Muito bom. Aí amanhã, na primeira chance que você tem, você já quebra o pau. Os irmãos que acordam de mau humor, meu Deus do céu, é tenso. É tenso. Às vezes eu acordo rindo. Às vezes eu acordo dançando. E o meu amor, agora não. Agora não. A gente já convive com isso agora que já passou, né? Agora que já passou, né? Dia 17 de abril, a gente fez 35 anos juntos. É em junho que faz 35 anos juntos, mais 31 de casados. Eu já entendo isso aí. Às vezes eu sou um palhaço de manhã e ela é a domadora do leão. Ela só bate no leão. Chicote nele. Fica quieto porque é segunda-feira. Fica quieto que é terça-feira. E a gente vai brigar por quê? Para que levantar conflitos nisso? A gente baixa a cabeça, vai na porta do banheiro, meu amor, café ou chá? E a gente vai lá e serve, como bons mordomos, buscando a paz, porque eu posso prejudicar o dia dela, ela pode prejudicar o meu, mas eu como sacerdote da casa, se ela prejudicar o meu, eu tenho que colocar o rabinho entre as pernas, dar glória a Deus, e respirar fundo e glória a Deus pelo amor que tu me deste, Senhor. Nossa, a Eva está no chinelo diante da minha Renatinha. A Eva não é nem mulher perto da Renata, de tão boa que ela é. É assim, buscar a paz. Tem hora que a gente, Senhor, Senhor Jesus, leva ela. Aí a gente para e pensa, quem vai me aguentar? Ninguém. Não, então deixa ela, Senhor. Deixa ela, deixa aí. Porque é bênção. Irmão, a gente precisa, a paz traz alegria. A paz faz a gente raciocinar. E faz evitar conflitos desnecessários. Busque a paz. No que depender de nós, Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todos são os bons e os maus. Não tem separação disso aí. Nós precisamos ter paz com todos. Façam todo o possível. Porque o possível a gente pode. O impossível Deus faz. Mas o possível, é possível viver em paz com todos? É muito difícil. Mas você precisa fazer o possível para evitar conflitos desnecessários. Na família, no trabalho, na escola, onde você estiver. 1 Pedro 3 diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Não deu certo na primeira, tenta a segunda. Não deu certo na segunda, tenta a terceira. É tipo perdoar 7 vezes 70. Então assim, pelo menos aí por dia, você tente buscar a paz 490 vezes. Todo dia. Em casa, no trabalho, na escola, aonde for. Porque nós somos agentes da paz. Porque o príncipe da paz habita em nós. Busque a paz nos seus relacionamentos. É possível? Deus já deu a promessa para você. Você tem paz. Agora você precisa, eu não consigo, então busque. Persevere. Mas eu sou injustiçada. Deixa que Deus é o justo juiz. Ele que vai resolver a parada para você. Se você for na sua força, ele faz assim. Você vai? Vai sozinho? Então vai lá, resolve lá. Quando você bate com a cara na parede, o que você faz? Você volta chorando e falando, Deus, o Senhor deixou, Deus, o Senhor deixou, Deus, o Senhor deixou. Não, filho amado. Eu disse que eu resolvia, mas você disse que resolvia. Então eu deixei você, eu fui educado. Vá e resolva. E a gente não consegue resolver. Aí a gente volta chorando em oração.
resmungando para as pessoas. Então, busque a paz nos relacionamentos. 5. Como resolver nossos conflitos familiares? Tenha uma visão espiritual do conflito. Nós precisamos entender que nós somos um povo espiritual. Texto bíblico. O Senhor procura os tais, os espirituais. E os espirituais têm uma visão apurada. Nós temos uma visão além. Dizem que o que... Eu não me lembro, foi essa semana que eu ouvi um monte de podcast de uns caras bons. Tem um barbudinho que está sempre de óculos, bonitão ele. E ele traz uns caras fera para falar, mas fera mesmo. E eles estavam falando dessa questão de visão espiritual. Nós precisamos abrir a nossa visão, porque nós somos o povo de Deus. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos. Então tenha a visão espiritual do conflito. Pare, observe, analise, perceba que é a ação do diabo. É a ação satânica dele com relação a um monte de áreas na nossa vida. E a gente precisa lutar para ter essa visão. Esses dias um pastor falou num desses negocinho rápido que aparece aí na internet, que nós precisamos dar nome aos nossos pecados. Porque dar nome é reconhecê-los. Quando a gente reconhece, a gente sabe trabalhar melhor com eles. Seja qual for a sua fraqueza, a sua necessidade, todos nós temos. Não é vocês, somos nós. Todos nós temos algum tipo de fraqueza, algum tipo de problema. Dá nome para ela. Quando você der nome para ela, vai ser mais fácil de tratá-la. Até de repreender, né? Sai espírito não sei o que, sai não sei o que da minha vida. Bota a mão na tua cabeça e repreende em nome de Jesus e viva diferente. Viva com a visão espiritual. O Senhor quer ampliar as nossas visões. 2 Coríntios 2:10. Se vocês perdoam alguém, o apóstolo Paulo falando, a gente vai chegar nisso ainda no CT VIP. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Teve algum tipo de conflito na igreja de Corinto, aí os irmãos, o Paulo não estava lá, mas Paulo ficou sabendo, e os irmãos perdoaram, falaram, não, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Não sei, vocês estavam aí, eu não estava, não sei se tinha alguma coisa para perdoar, mas está perdoado em Cristo Jesus se vocês perdoarem. Visão espiritual. O apóstolo Paulo, ele poderia ficar sabendo do problema e se revoltar lá na prisão domiciliar, que ele passou quase que a vida toda na prisão domiciliar, por falar de Cristo. Mas ele tinha visão espiritual, ele soube dos problemas, foi orar, buscou a Deus e trouxe uma palavra para o pessoal. Falou assim, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Nem sei se precisa de pedir perdão essa situação, às vezes é pequenininha demais. Mas em Cristo está perdoado. Até para não ter problema para vocês e não dar lugar para o Satanás. Trazer conflitos. A igreja de Corinto já tinha muito conflito. Para trazer mais um conflito para vocês. Visão espiritual. Então você precisa, nos seus problemas, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, na sua escassez, você precisa ter uma visão espiritual. É culpa de Deus ou minha? Você pode fazer essa pergunta. A resposta a gente pode antecipar para você sempre. A culpa é sua, a culpa é minha. Não é Deus que é culpado. Que se Deus fosse culpado, ele era errado. E se Deus cometeu um erro, ele não é mais Deus. Então Deus é Deus, ele não erra. Então nós precisamos. O segredo para a vitória é conhecer a estratégia inimiga. Você está ali, está rolando um estresse, você vai para uma festa e começa a rolar um negócio estranho, você já precisa espiritualmente observar. Aquilo é Deus? Não, não é Deus. Então preciso ter cautela, preciso tomar cuidado. Porque de repente você está envolvido. Por quê? Você não teve uma visão espiritual do negócio, você teve uma visão totalmente natural daquilo. Eu vou me envolver naquele negócio. Não. Sai fora. Sai fora. Dividir para conquistar é uma das maiores estratégias de Satanás. Nós não dividimos
nós multiplicamos, nós somamos. Esse é o objetivo do Senhor para a sua igreja e para cada um de nós. Evitar conflito, lá na sua casa, não tem por que dividir. Não tem. Se você tem algum problema lá com filho, com marido, com esposa, com mãe, com pai, com sogra, com sogro, com primo, com tio, seja lá quem for, não faça divisão. Tente buscar a paz, persevere em buscar a paz. Ah, estão te tratando mal, não estão te convidando, você não é mais nem... Só chamam você para pedir oração. A casa está caindo. Quando tem festa, você não é convidado. Quando a casa está caindo, vão pedir oração para o crente. Nós somos essas pessoas. Eles vão pedir socorro na hora da necessidade. Na hora de partir a carne, dificilmente. De partir o pão, dificilmente eles vão nos chamar. Mas nós que já temos visão espiritual, nós já vamos entender. Porque o problema nosso, sabe qual que é? Que na verdade não é um problema, é uma benção. Nós somos luzes. E quando a luz chega nas trevas, destrói as trevas. Então as trevas nunca vão querer a gente perto. As trevas vão querer, quando eles estiverem com seus conflitos, a nossa oração, porque sabe que a nossa oração tem poder. A oração do justo, ela tem poder. A oração daquele que busca evitar conflitos é poderosa, porque Deus está conosco. Então, dividir para conquistar é uma das maiores estratégias do diabo. Fique esperto, não divida a sua casa, não divida o seu casamento, compartilhe, converse, para que a mão de Deus abençoe você e todos nós, porque você feliz, nós estamos felizes, você triste, nós estamos tristes, você doente, nós sentimos a sua doença, você com dor, nós sentimos a tua dor, porque nós somos um corpo em Cristo, e você já sabe como que funciona o corpo, doeu um dedinho, dói tudo. Quando a gente vê um irmão triste, está acontecendo alguma coisa, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, Senhor ajuda, entra lá com providência, faz um milagre, muda o pensamento, muda o jeito e tal. A gente sofre junto com as pessoas. Tenha uma visão espiritual do conflito para evitar conflitos. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você pega um parente, um patrão, alguém que é carne de pescoço, gente complicada, olha bem assim e fala assim, é o Satanás na vida dela. Você não precisa falar isso para ela. Mas você sabe, é o inimigo tentando tirar a tua paz. É o inimigo usando aquela pessoa para trazer conflito para a tua vida. Se você não pensar, se você não analisar, se você não orar, se você não tiver visão espiritual, você vai entrar na briga. O inimigo vai trazer uma contenda, seja do jeito que for, e para a gente fazer contenda, não precisa muita coisa. É pouquinha coisa, a gente entra numa contenda, caramba, depois que você vai embora, você volta ao seu estado natural, ou espiritual, por que a gente brigou? Nossa, brigaram por causa do copo, brigaram por causa de um negocinho, gente, por que a gente brigou por causa disso? Daí a gente discerne, foi o Satanás. Só que aí a gente já vacilou. Aí a gente tem que voltar atrás e pedir perdão. Pois a nossa luta não são contra as pessoas, as nossas lutas. Você olha para a pessoa, é o inimigo tentando tirar a tua bênção. É o inimigo tentando tirar você da atmosfera da graça. E aí você com visão espiritual, você fala, Satanás, você não me pega mais. Aí você sai por cima, não com orgulho, com arrogância, mas porque a mão de Deus te eleva e te faz vencer, te faz vitorioso, vitoriosa. Tenha uma visão espiritual. 6. Como resolver nossos conflitos familiares? Fale a verdade em amor. Irmão, não é só falar a verdade, tem que ser em amor. Não. Eu falo a verdade. Quantas vezes a gente já citou versículo com raiva? Ou para se defender? Fale a verdade em amor, Efésios 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, fale a verdade em amor e no tempo certo. Muitas vezes usamos a verdade como uma arma. Você não está ensinando a pessoa, você está jogando na cara um texto bíblico daquela pessoa. Não vai funcionar, porque Jesus não fez isso. Ele poderia fazer, mas ele deixou claro, e como ele é o exemplo em tudo, nós precisamos seguir o exemplo. Jorrar a verdade com raiva não é a verdade que Cristo nos ensina. Quando a gente for falar de Cristo, precisa estar
Zen. Você está nervoso? Reduz o botão do fogo aí, deixa no mínimo, relaxa, e daí você, devagarzinho, você vai trazendo a palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que vai confrontar aquela situação. Para resolver os conflitos familiares e qualquer outro tipo de conflito, fale a verdade em amor. Muitas vezes usamos a verdade como uma arma. Jorrar a verdade com raiva não é o que Cristo ensina. A verdade tem que ser dita em amor, na hora certa, só depois que os ânimos acalmarem. Se você está nervoso, você está falando a verdade, não vai sair com a unção que deve sair. Já viram o Espírito Santo nervoso? Eu nunca. Então assim, ele não fica nervoso. Ele é equilibrado, ele é Deus. E ele está em nós. Então nós precisamos... A verdade tem que ser dita em amor na hora certa. Brigando, não. Espera acalmar. Deixa a pessoa ganhar. É como uma brincadeira que já foi feita aqui. Você vai encurvando, ou vai andando para trás, é só para dar um salto maior e vencer. Qual o problema deles ganharem aparentemente? Deixa. Quem está em nós nunca perde uma batalha. Você não vai perder se você falar a verdade em amor. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Esses somos nós. Sabedoria total. Presença do Espírito Santo constante na nossa vida para ajudar as pessoas que não têm a luz de Jesus, que não têm a verdade verdadeira, que não sabem que só Jesus é o caminho, não sabem que Jesus é o Salvador, não sabem que somos escravos de Cristo. Nós somos do Senhor. Fale a verdade em amor. 7. Como resolver nossos conflitos familiares? Seja dirigido pelo Espírito Santo. Gálatas 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Esse é um problema que a gente tem. Sou crente, Senhor, e por que eu estou passando por essa luta? Por que o meu vizinho que não é crente, às vezes até bate um tamborzinho lá, e ele está melhor do que eu? Não, fica no Senhor. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Ele está no controle. Mais uma vez, pode parecer que não, mas Ele está no controle da minha, da sua vida e de todo mundo. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Quando a verdade é dita em amor, mas não é dirigida pelo Espírito Santo, pode ser dita no momento impróprio. É o que eu digo. Precisa de amor e o tempo certo. Se só falar a verdade e dizer que é em amor, mas no tempo errado, vai sair mal. Você está sendo cínico às vezes. Falando a Bíblia de uma forma cínica. Não vai gerar o que o Espírito Santo quer que gere. O Espírito Santo é quem deve dirigir as nossas palavras. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, podemos ter a certeza do sucesso no resultado. Mesmo que no momento não pareça. Irmãos, a vitória vem. Porque o Senhor já garantiu a vitória para os seus, para a sua igreja. Só que às vezes parece que eu estou sendo derrotado. Mas a visão nossa às vezes é muito curta. A visão espiritual nossa é curta. E daí a gente fica batendo de frente com Deus. E Deus, calma, relaxa. Eu estou agindo. Seja dirigido pelo Espírito Santo e você vai evitar muito conflito. Ser dirigido pela carne ou pelo Espírito determina a solução do conflito ou não. É você que vai escolher. Você vai ser dirigido pelo Espírito ou pela carne. Pela carne, às vezes, você vai vencer no grito. Mas o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e fala assim, nossa, você não está sentindo que você não agiu corretamente? Você gritou, esbravejou. Não pode, de jeito nenhum. Não pode, de jeito nenhum. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Opa, o negócio aqui andou. Seja dirigido pelo Espírito Santo. 8 e último, eu tenho 3 minutos. Como resolver nossos conflitos familiares? Decida perdoar sempre. Decida perdoar sempre. É muito difícil. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus perdoou todos nós.
Então nós temos perdão para dar para as pessoas. Não tem aquela conversa assim, eu só posso dar daquilo que eu tenho. Então, nós temos perdão, porque nós todos aqui fomos perdoados. E somos perdoados todos os dias. Todos os dias a gente comete algum tipo de vacilo. O perdão não é liberado pelos sentimentos. É um ato de obediência, fruto de uma decisão racional. Esse racional é dentro da Bíblia, é dentro da palavra de Deus. E Deus não condenou ninguém. Somos nós que optamos pelo caminho errado, pelas decisões erradas. O prazer do Senhor é que todos sejam salvos. Não seremos? Não. Por quê? Porque existem pessoas que amam viver de si mesmo. Amam viver da sua formação, do seu estilo de vida ou do seu sangue quente. E não é assim que funciona. Nós precisamos obedecer e agir com a razão aonde? Focados na palavra de Deus. A decisão de perdoar nos habilita a desejar o bem de quem nos ofendeu. Gente, desejar o bem de quem ofende a gente é só coisa de crente. Porque a ideia é trucidar. A ideia é bater. A ideia é passar o trator por cima. Mas não é disso que Deus espera do seu povo. Quem não perdoa sofre com ressentimento. Quem não perdoa sofre com ressentimento. Ressentimento significa ressentir o mal. Eu estava sentindo um problema, eu perdoei, mas eu não perdoei direito. Quando surgir aquele problema de novo, eu vou ressentir aquele mal. Vai doer de novo, então eu não perdoei. E não é assim que funciona. Nós precisamos perdoar. Nós vamos esquecer? Não, nós não temos esse atributo de esquecer como Deus tem. Mas nós vamos passar pela situação de novo, nós vamos passar pela pessoa de novo, mas nós não vamos sentir dor nenhuma, nós vamos estar em paz. Por quê? Aquilo ali já foi resolvido. Quando eu pedi perdão, eu pedi perdão. Não dói mais em mim. Ah, mas eu estou revoltado. Não, aí é você que está revoltado. Eu pedi perdão e eu estou em paz. E assim a gente segue. O ressentimento não resolvido se transforma em rancor, amargura e pode até gerar doenças físicas e psicológicas. Então perdoe. Perdoe. Em nome de Jesus, perdoe. 1 Coríntios 13. Já tem até música sobre isso, né? O amor é paciente. Decisão de perdoar. Só quem ama. E quem tem um amor de Cristo. Não é esse amor carnal, não. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Esse é o amor de Deus que está dentro de mim e de você. Então a gente consegue decidir perdoar. Os conflitos no relacionamento, muitas vezes, são impulsionados pelos conflitos emocionais não resolvidos. Sabe quando você perdoa e na primeira briga você fala de novo? Ressentimento. Você está ressentindo aquela situação. E não pode. E nesse ponto eu gostaria de pedir perdão para a igreja. Porque nesses últimos dias eu tenho recebido muitas palavras de que eu desrespeito e desonro vocês quando eu falo do meu casamento com a minha esposa, quando eu cito o nome de um de vocês. A intenção minha nunca foi maltratar ninguém, envergonhar ninguém de maneira nenhuma. Eu achava que eu estava sendo gente boa, que a gente estava sendo parceiros, estava sendo família. Mas eu descobri que eu magoei muita gente e de repente, conforme já foi dito, pode ser que tenha alguém aqui magoado porque eu citei o seu nome, porque eu falei alguma coisa na intenção assim de ser amigo, até de honrar. Até em momentos que eu achava que estava honrando, para algumas pessoas deu a entender que eu estava desonrando. Nunca, diante de Deus, nunca foi minha intenção te desrespeitar, te desonrar. Ou quando eu falo até da minha intimidade com a minha esposa para a igreja, a intenção é, da minha parte, de ajudar. Às vezes alguém que tem um conflito, porque tem uns 2 ou 3 casais aqui que são mais velhos do que eu no casamento. Um deles é a irmã Marina. Eu não sei se tem mais alguém aí que tem mais de 30 anos de casados. Mas a minha intenção nunca é nem envergonhar a minha esposa e nem envergonhar você. Em nome de Jesus, então, decida perdoar sempre. Nesse caso,
estou pedindo perdão para cada um de vocês. Nunca foi minha intenção magoar, machucar ou desonrar você. A intenção sempre foi somar e multiplicar. Mas houve, e às vezes há uma interpretação porque eu sou sanguíneo, porque eu gosto de falar e tal, e acabei magoando, machucando, desonrando você. Não é minha intenção. Então, em nome de Jesus, me perdoe. Em nome de Jesus, me perdoe. Porque eu preciso estar bem diante de Deus para conseguir trazer algo bom, para ser algo bom na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu estou me policiando. Vocês viram que hoje eu falei bem pouquinho. As piadas sem graças que eu vi já no YouTube minhas são horríveis. Eu já fiquei com vergonha de ouvir mensagem minha. Então assim, em nome de Jesus, me perdoe. E eu estou lutando para ser melhor. Porque eu preciso ser mais parecido com Cristo. E como a gente tem uma responsabilidade pastoral, eu preciso mais ainda ser parecido com Cristo. Então em nome de Jesus, me perdoe. Fechando, conclusão, o Senhor deseja que vivamos em unidade com as pessoas com quem convivemos. Todas as pessoas. Nós precisamos estar em paz, sem ficar levantando conflitos. A gente precisa andar junto. E às vezes as pessoas estão em outro caminho, mas você sabe qual que é o caminho, e o caminho é Jesus. De repente as pessoas começam a te acompanhar. Eles começam a te acompanhar. Precisamos andar em unidade. Jesus, antes de ser crucificado, orou ao Pai e pediu pela nossa unidade. A oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ela diz assim: a minha oração, de Jesus orando, a minha oração não é apenas por eles, aqueles que estavam lá no passado. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, a Bíblia, para que todos sejam um. Eu não entendo como explicar, não sei explicar. Tem cientistas evangélicos que sabem explicar. Deus é hoje, foi ontem e será eternamente. Então assim, para Deus eu não sei como funciona a contagem de tempo, mas Deus está dizendo que a gente precisa ser um com aqueles de 2000 anos atrás, os apóstolos e os crentes daquela época, e nós hoje, nós precisamos ser um em Cristo, nós precisamos. Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, porque nós somos os porta-vozes do céu, os embaixadores do céu. Dei-lhes a glória que me deste. O prazer de falar a verdade, irmão, só o cristão tem, genuíno, através da palavra de Deus. A glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, a unidade completa, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amastes assim como amaste a mim. Nós precisamos levar o amor e não o conflito, não a guerra. Nós precisamos lutar por isso. Busque a solução bíblica para os seus conflitos pessoais e familiares. Busque sempre. Evite discussões desnecessárias. Procure responder com mansidão. Pense antes de falar. Busque a paz nos relacionamentos. Tenha uma visão espiritual do conflito. Fale a verdade em amor. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Decida perdoar sempre. E resolva todo tipo de conflito com a palavra de Deus. Amém? Como diria minha esposa e alguns irmãos, você recebe esta palavra? Glória a Deus.